Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou sentindo a ausência de muitos irmãos, espero que, eu não vim no culto hoje de 10h30, porque estava no encontro, espero que muitos que estejam ausentes agora à noite, seja porque vieram no culto das 10h30. Bom, nós vamos dar sequência à série de mensagens que estamos falando sobre o princípio. Hoje pela manhã, o presbítero Daniel, mesmo eu não estando aqui, mas eu vi o texto que ele mandou para a mídia, ele falou sobre o princípio da adoração, quando a adoração começou no mundo. E nós já vimos aqui que a única resposta satisfatória para a origem do mal se encontra no capítulo 3º do livro da Gênesis. E aquele capítulo relata como o pecado entrou no mundo e como tem produzido consequências trágicas e universais. Mas nós vamos tomar por base, nesta noite, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 15, que trata sobre a deterioração da sociedade, que foi quando tudo começou, depois do pecado, obviamente, a sociedade começou a se degenerar. Às vezes a gente sai replicando coisas sem saber as razões pelas quais. Eu já dei exemplos aqui de questões do dia a dia que as pessoas dizem, isso assim, assim, e não sabem nem por que começou. Esta semana eu ia para casa com Débora, ouvindo o rádio, e tinha um locutor dizendo assim, que a resenha esportiva dele era primeiro lugar no Ibope. Ora, o Ibope nem existe mais, né? Mas as pessoas saem dizendo Ibope, não dá Ibope não, sem saber nem o que é Ibope. Ibope era um instituto que tinha de pesquisa, que media a audiência nas rádios. E é interessante que o cara disse, primeiro lugar no Ibope no horário. Só tem ele no horário, como é que vai dar diferente? Né? Então, às vezes, as pessoas saem dizendo as coisas sem muitas vezes saberem, e o mesmo ocorre com a Bíblia, o mesmo ocorre com as questões do mundo. E por esta razão nós vamos ler aqui do capítulo 4, do verso 1 ao verso 15, que diz o seguinte, o texto sagrado assim relata. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, a fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu peço que tu fales aos nossos corações, faça aquilo que eu não posso fazer, tenha misericórdia de nós. E fale de forma que nós possamos entender a tua palavra, apesar das minhas limitações, e
possamos colocá-la em prática, tendo o cuidado de não incorrer em erros crassos que nos afaste e afaste as pessoas de Ti. Tenha misericórdia de nós oramos, pois, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu dizia, nós vimos que é uma das mensagens que o pecado entrou no mundo, como consta no verso 3º, e ali começou o mal, os malefícios que existem na humanidade. Por sua vez, a partir do capítulo 4º, até o capítulo 11, do 4º até o 11 da Gênesis, há o relato de um progressivo processo de deterioração social. O que nós lemos aqui é apenas o princípio de um processo de deterioração que foi aumentando aos poucos, foi progredindo. E esse processo evoluiu ao ponto de Deus manifestar os seus juízos através do dilúvio, como nós conhecemos a história. E depois, mais à frente, ele também agiu no evento que ficou conhecido como a Torre de Babel, separando as pessoas e dividindo as línguas, ao ponto que não se entendessem, para que assim não fizessem aquilo que estava nos seus corações. Pois bem, é interessante observar que o primeiro ato de violência, como nós lemos aqui agora, está relacionado ao culto religioso. Aliás, essa tem sido a tônica da história religiosa ao longo dos tempos. A história da humanidade está repleta de lutas, de brutalidades e até de guerras motivadas pelo zelo religioso. É por isso que a gente ouve tanto falar em guerra santa, por aí. Né? E quando Caim e quando Abel levaram ofertas a Deus, ali era o culto que eles estavam oferecendo ao Senhor. Era a forma que eles tinham de cultuar ao Senhor, era levando ofertas para Ele. Mas, como nós vimos, a questão, aquele ato de adoração a Deus não terminou bem. Abel cultuou ao Senhor oferecendo as partes gordas de sua criação. Abel era criador e, consequentemente, levou para Deus uma das primeiras crias de sua criação, oferecendo a Deus o culto. Já Caim cultuou a Deus com o fruto da terra, porque ele era agricultor. Por que então, a pergunta a ser feita é, por que então Deus só aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Ora, Caim também, pelo que nós podemos ver, também estava cultuando, né? Também estava oferecendo algo para Deus. E por que então Deus não se agradou da oferta de Caim? A resposta está na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 3º, o verso 12, que diz o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, embora Caim estivesse cultuando a Deus, a Bíblia diz que as obras dele eram más, ou seja, havia pecado no coração de Caim. Não havia um culto verdadeiro, um culto sincero. Ele tinha o coração cheio de maldade. Então, isto mostra que Deus olha, meus amados irmãos, a atitude do ofertante. Deus não olha simplesmente o que o ofertante está fazendo, mas o que motiva ele a fazer. Não adianta nós estarmos na igreja cultuando a Deus, dizendo que estamos cultuando a Deus, quando muitas vezes o nosso coração não está, de fato, cultuando a Deus, que era o que estava acontecendo com Caim. Então, para Deus, a atitude é muito mais importante do que a oferta. É muito mais importante. E a atitude aqui não tem a ver apenas com aquela atitude de chegar e cultuar de forma que todos vejam, mas o que tem no coração de cada um. É isso que importa. O culto de Caim era uma forma religiosa sem fé, sem querer agradar a Deus. Era uma mera religiosidade, uma mera obrigação religiosa. Ele estava simplesmente cumprindo um ritual. Por sua vez, Abel agiu com fé,
conforme consta na carta que o autor, na carta aos Hebreus, fica melhor dizendo assim, cujo autor escreveu o seguinte, no capítulo 11, verso 4, que é aquele capítulo que trata sobre os heróis da fé. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, isto mostra o que estava no coração de cada um. O texto de Hebreus diz que Caim adorou pela fé, que Abel adorou pela fé, o que mostra que não, o contrário também é verdade. Caim não tinha fé, não tinha o intuito de adorar a Deus, ele queria apenas cumprir um ritual, como eu já falei. E aí nós lemos que Deus confrontou Caim, dizendo-lhe as seguintes palavras, porque então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Observem, queridos, Caim poderia escolher, pelo texto que nós lemos, entre dominar a inveja do irmão, que era o pecado, e ser dominado por ela. O que Deus diz, o pecado está aí à sua porta, pronto a lhe lançar, mas você pode dominá-lo. Em outras palavras, é isso que está no texto. Cumpre a você rejeitá-lo, cumpre a você não querer se submeter a ele, porque há algo que depende de nós. É verdade que nós somos pecadores, naturalmente pecadores, temos uma natureza pecaminosa, e por esta razão é que nós fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer, cedemos a nossa natureza humana. Hoje pela manhã, eu e Débora fomos ministrar uma palavra na JC, e eu estava falando sobre isso. Por que é que há tantos conflitos entre as gerações presentes, como houve desde o princípio? Porque nós somos pecadores, e muitas vezes nós cedemos ao pecado. Porque há tantos problemas entre maridos e mulheres, porque há tantos problemas entre pais e filhos, porque há tantos problemas entre irmãos, porque há tantos problemas na igreja, porque há tantos problemas na sociedade, porque nós somos pecadores, e muitas vezes nós escolhemos fazer a vontade que está dentro de nós do que fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós cedemos à nossa natureza humana. Esta é uma das razões pelas quais nós sempre oramos aqui no culto, como o Daniel fez agora há pouco, pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo que somos pecadores, porque nós somos, e precisamos lembrar sempre que somos, para que não possamos ceder à tentação de fazer o que a nossa natureza humana requer de nós. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Já o mal que eu não quero, este eu faço. E não é assim que acontece conosco? Quantas e quantas vezes você diz: não vou falar, não vou falar, não vou falar. Na hora, você abre o bocão e rasga o verbo. Por mais que você esteja, vai para uma reunião, vai falar com alguém, eu não vou dizer nada, vou ficar calado. Mas na hora, tem um vermezinho chamado pecado que faz você escrachar. Às vezes você vem para o culto, uma bênção o culto. Saiu lá fora, basta alguém pisar nos seus calos. Aí você vai ver quem é que está dentro de você. Não é? Nós somos assim, infelizmente, mas nós somos assim. Então, Caim poderia escolher, como nós podemos escolher, entre dominar este pecado, esta natureza, melhor dizendo, pecaminosa, ou não, ou nos submeter a ela. Mas acontece que ele negou-se a defrontar-se com o pecado e foi levado pela violência, matou o irmão. Nas palavras de Paul Rolfe, vê-se o desenvolvimento do mal, abre aspas para ele, vê-se o desenvolvimento do mal. Atrás do fratricídio, ou seja, do assassinato de um irmão, está o ódio, atrás do ódio a inveja, e atrás da inveja o orgulho ferido. Ele estava ferido porque Deus não aceitou a oferta dele e aceitou a do irmão. E isso para ele foi mesmo que dizer assim: meu irmão é melhor do que eu, é preferido por Deus, eu não sou. Vem a inveja, vem o ciúme, e com isso vem a vontade de agir.
Ainda ontem eu estava conversando lá no encontro, nós estávamos conversando lá com um rapaz que é crente, e ele disse que há alguns anos, numa sociedade que ele tinha com o sogro dele, o irmão do sogro dele foi lá e entendeu que ele estava roubando o sogro e bateu no rosto dele, na frente da esposa de todos. E aí foi aquele aquieta reda, e ele disse que passou um ano, caladinho, programando como iria matar aquele cara que bateu no rosto dele. Um ano, já sabia tudo como ia fazer, até que Deus foi e tratou ele num culto. Um dia, Deus falou diretamente a ele, e aí ele disse que a paz reinou no coração. Mas se não é assim, se não é Deus tratando conosco, nós somos capazes sim de arquitetar, e ele cristão, capazes de arquitetar coisas terríveis contra as pessoas, porque existe essa progressão, vê-se o desenvolvimento do mal, como diz Paul Rolfe, atrás do fratricídio, ou seja, antes dele matar estava o ódio, e antes do ódio a inveja, e antes da inveja o orgulho ferido. Então o orgulho ferido levou à inveja, que levou ao ódio, que levou ao homicídio. As coisas nunca acontecem ao fratricídio, nunca acontecem sem que haja uma progressão. Sempre vai haver uma progressão. E aí a gente vai ver depois, a partir do verso 23, que eu não li aqui, que posteriormente um descendente de Caim chamado Lameque, deu prosseguimento à deterioração da sociedade, porque ele era bígamo, e além de bígamo ainda se gabou de ter matado um homem e um menino. Achava o máximo, né? O Dr. John Stott, de saudosa memória, fantástico, um homem de Deus, incrível. Ele diz que, abre aspas, a ambiguidade humana passa a ser cada vez mais evidente. Criados à imagem de Deus, os seres humanos nunca perderam sua dignidade ou seu talento cultural, mas, depois da queda, eles passaram a manifestar uma horrenda depravação que algumas vezes se manifesta de forma arrogante e violenta, fecha aspas. Então, é assim, é meio que ambíguo, como ele diz. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como vimos em uma dessas mensagens da série, e isto é, como diria C.S. Lewis, isto é maravilhoso, é algo fantástico, é algo que nós, ainda hoje eu citei isso lá no devocional diário, é algo que nós podemos nos orgulhar, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos descendentes de Caim e Abel, e que caíram, e isto é vergonha para qualquer imperador do mundo. Essa descendência de Caim e Abel nos dá essa ambiguidade, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo somos também herdeiros do pecado. E isso leva, como diz o Dr. John Stott, já que ele deixou vários livros escritos, que algumas vezes isso se manifesta de forma arrogante e violenta. Muitas vezes as pessoas não chegam ao fato de matar outro, mas são arrogantes, sim. Nós somos arrogantes, naturalmente falando. E, na sequência, se nós seguirmos o texto, embora eu não tenha lido, nós vamos ver no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 5, a corrupção total da humanidade, com a narrativa, inclusive, de que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, de forma reprovável. Há alguns pais da igreja entendiam que se tratavam de anjos, os filhos de Deus, que haviam se casado com humanos. Mas eu, particularmente, acho que essa tese não tem muita sustentação, já que Jesus ensinou que os anjos são criaturas assexuadas. Alguns teólogos reformados, seguindo o pensamento de Agostinho e Crisóstomo, defendiam que se tratava dos filhos de Sete, que casaram-se com as filhas de Caim. Seja como for, eu não estou advogando a favor de nenhuma tese, mas seja como for, tratava-se de casamentos polígamos e contrários à natureza de Deus. Tanto que no capítulo 6, no verso 6, nós vamos ler uma frase que pesa para nós quando nós olhamos para ela. A Bíblia diz que Deus se arrependeu
de ter feito o homem. É bom dizer aqui, sempre que falamos disso, que quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não está dizendo que Deus bateu na testa e disse que besteira que eu fiz. Eu não devia ter feito isso. Não é isso, porque Deus não está sujeito a esse tipo de coisa. Ele é soberano e ele sabe tudo que faz. Agora, o texto está numa linguagem que a teologia chama de antropopatia. Tem duas linguagens na Bíblia que são muito disseminadas. Uma é a antropomorfia. A antropomorfia é atribuir formas humanas a Deus, porque Deus é espírito. E como espírito ele não tem corpo, mas para que nós possamos entender o tamanho dele, a grandeza dele, então muitas vezes ele é descrito com formas humanas. A Bíblia fala que as nuvens são os pés são o pó dos pés de Deus. E aí a gente tem uma noção da grandeza de Deus, né? A Bíblia fala que Deus mediu o universo com o palmo da sua mão, e aí nós temos uma noção da grandeza de Deus. Já a antropomorfia atribui formas, e a antropopatia atribui sentimentos humanos a Deus, para que nós possamos entender o peso que tomou conta de Deus. Se for usar uma linguagem mais rebuscada ou mais à luz do que realmente se passou, nós não vamos entender, mas quando fala em arrependimento, nós temos uma ideia disso. Então, a Bíblia fala nestes termos para que nós possamos ter uma ideia de quanto foi pesado para Deus ver aquilo tudo e ter que tomar a decisão que ele tomou. Porque a deterioração era tamanha que a Bíblia afirma que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E o verso 6 do capítulo 6, inclusive, afirma que isso cortou o coração de Deus. Já pensaram, amados, como foi difícil para Deus ver suas criaturas se corrompendo, e como é difícil ainda? Por isso que a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, porque nós, por sermos pecadores, muitas vezes nós ferimos a santidade de Deus, nós entristecemos o Espírito dele, quando agimos da forma que a nossa natureza requer. E Deus não quer isso de nós, isso corta o seu coração. Então, se você olhar, o verso 6 diz assim, do capítulo 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Tem uma outra tradução, como eu falei, que é a Almeida, Almeida revisada e atualizada, que diz que isso cortou o coração. Na tradução que nós usamos aqui na igreja, a Nova Almeida atualizada, usou uma tradução ainda mais, com o mesmo sentido, mas ainda mais dolorosa, pesou o coração. Isto é realmente algo que, se nós nos colocarmos um pouquinho no lugar de Deus, nós vamos ver. Já pensaram, um pai que tem um filho que faz coisas contrárias à vontade do pai, como é um peso no coração do pai, uma tristeza imensa que ninguém consegue suportar. Foi isso que passou por Deus. Aí você pergunta: e por que todo esse relato, Walter? Por que você está fazendo isso? Nós já sabemos de tudo isso. Isso está ensinado na escola bíblica, isso está ensinado na sala de primeiros passos, é ensinado em tantos lugares. Por que então você está fazendo esse relato? No entanto, nós não podemos e nem devemos olvidar, meus amados, que assim como na queda de Adão está o princípio da corrupção da natureza humana, assim também no relato que se inicia no capítulo 4 da Gênesis, está a expansão dessa depravação humana. As coisas não começaram nesta geração nossa, na geração Z, que é a geração atual. Não, nem na geração passada, nem na geração dos nossos tataravós. A gente pensa que as coisas começaram a degringolar de uns dias para cá, porque a gente vive numa época em que a comunicação é muito ágil, né? Hoje em dia ninguém olha mais, vai esperar. Não existe mais nem jornal em papel, porque o jornal saía no dia seguinte. Quando vier sair no dia seguinte, as notícias já mudaram. Agora é no WhatsApp, é no YouTube, é no Instagram e nos canais que existem. Assim, as coisas vão acontecendo e vão pipocando e vão sendo divulgadas. Então, a gente vai vendo as coisas acontecerem e pensamos: puxa, tudo virou uma bagunça.
virou, mas não virou agora, não começou agora. É isso que nós precisamos entender. O que tem existido desde o capítulo 4 do livro da Gênesis é a expansão dessa deterioração. Não foi com o surgimento da televisão, nem tampouco da internet, que começou, ou dos motéis, que começou a depravação, que a humanidade se degenerou. As práticas que nós vemos nos dias atuais eram frequentes, lá nos primórdios da humanidade. No capítulo 19 da Gênesis consta a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra, pelo fato de elas serem tão depravadas que não havia outra solução senão tirá-las do mapa. A gente não tem visto isso nos dias atuais, mas Deus fulminou aquelas cidades por causa da depravação, que era tamanha, que não dava mais para... Abraão chegou a argumentar com Deus, mas se tu achares 50, só 50 justos, já pensaram uma cidade como Campina Grande, 50, só quero 50, não tinha 50, 45, não tem, 40, não tem, 20, não tem, então o jeito é acabar. E foi assim que aconteceu com aquelas duas cidades. Deus havia prometido a Abraão que caso encontrasse apenas 10 homens, 10 justos naquelas cidades, não as destruiria. Isso está no capítulo 18, verso 32 do livro da Gênesis. Mesmo assim, esse pequeno número não foi encontrado. A prostituição, a corrupção eram frequentes naqueles lugares. Não é de hoje que isso existe. Não é de hoje que o mundo está perdido. A humanidade está totalmente corrompida. Totalmente. Da cabeça aos pés, se é o que podemos dizer. E isto, como mostrado, vem desde os primórdios, desde os primeiros dias depois do pecado. Quando nós lemos notícias do tipo, algum tempo atrás era mensalão, agora é Master, Banco Master, lá em Brasília e na Bahia, não sei aonde, quando a gente vê notícias do tipo, que agora já no homicídio, para mim é tudo, mas agora tem o feminicídio, homem mata esposa em salão de beleza, ou passeata do orgulho A, orgulho B, orgulho C, coisas do tipo. Não lemos algo que é fruto da modernidade, que é a invenção desta geração. Não, queridos. Lemos algo que demonstra a natureza caída da humanidade. E porque ela é caída, a deterioração tem estado presente no mundo desde a queda dos nossos primeiros pais. Não é algo que surgiu agora. A sociedade se deteriorou desde o advento da queda. Aí você pergunta, o que vamos fazer então? Está todo mundo perdido? Vamos pedir logo que Jesus volte, que a gente vai para o céu. Se eu disser, quantos querem morrer aqui hoje? Ninguém quer. Ao mesmo tempo, ninguém quer morrer, que alguém quer morrer para a gente inaugurar, fazer um velório aqui? Não quer. Ninguém quer. Né? Ao mesmo tempo que a gente quer que Jesus assuma, a gente não quer ir para junto dele. É um negócio meio, um paradoxal, né? A verdade é esta. Então, vamos nos acomodar, é assim mesmo e pronto. Não tem jeito. É lógico que não, meus amados. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Apesar desse quadro catastrófico ao longo da história, homens depravados têm se tornado excelentes maridos e excelentes pais de família. Jovens dependentes de drogas químicas têm sido restaurados, tornando-se grandes homens de Deus. Prostitutas têm deixado essas práticas, criminosos têm se regenerado. E a gente vê vários testemunhos ao longo da nossa história. E como? Por uma razão. Eles têm conhecido Jesus. Jesus muda a vida das pessoas. Jesus transforma as pessoas. O único que pode dar gente nessa situação caótica é o Senhor Jesus.
Entretanto, para que as pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos, é necessário que nós nos comportemos e nos comprometamos, sobretudo, nos comportemos de acordo com a palavra de Deus, andemos de acordo com a vontade dele e nos comprometamos a anunciá-lo para a sociedade, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu jogo de futebol, onde você estiver, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus e não precisa nem falar muitas vezes, basta viver o evangelho na prática, basta isso. E é aí que você entra, meu amado e minha amada irmã, é aí que eu entro. Nós precisamos entrar no jogo, vamos dizer assim. Talvez você diga, eu quero entrar, mas como fazer? Me permitam citar o pastor Bill Hybels no livro A Revolução do Voluntariado. Ele cita o Dr. B. O nome é meio complicado, e ele, se é complicado para ele, imagine para mim, lá nos Estados Unidos. Ele chama carinhosamente de Dr. B. E, segundo ele, o Dr. B o incentivou a entrar de cabeça no serviço de Jesus, assim como o próprio Jesus fazia. Em determinado momento, ele, Hybels, disse, isso não faz sentido, não vejo como isso vai funcionar. E aí o Dr. B retrucou com a leitura de Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35, que diz o seguinte, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E aí, em seguida, o Dr. B desafiou o Hybels e seus amigos a colocar essa palavra à prova, e ele disse o seguinte, me permitam ler, abre aspas, por 6 meses, entre nesse grande jogo, siga o modelo de Jesus com total abandono, aproveite cada oportunidade que você tiver para servir, ainda que essa oportunidade pareça insignificante. Seja aquele que abra a porta para os outros, escolha o banco de trás do carro para que seu amigo possa sentar-se na frente, leve o lixo para fora, mesmo que esse não seja normalmente o seu trabalho, seja voluntário para empilhar as cadeiras após a reunião, segure o braço da mulher idosa que tenta descer a escadaria na loja de departamentos, abra os olhos, tenha à mão a sua toalha de servo, entre nesse grande jogo. Na realidade, existem muitas formas de nós falarmos de Jesus para as pessoas, com atitudes e apenas atitudes. Eu já falei aqui uma vez, me permitam, ou mais de uma vez, me permitam repetir, que em determinada ocasião eu trabalhava numa empresa e tinha uma menina lá que trabalhava conosco, e depois eu saí da empresa, já era advogado, estava no escritório, e um dia ela era uma menina muito esforçada, e ela ligou para mim, para me convidar para ir para a cerimônia de formatura dela, e eu fiquei muito feliz, porque ela realmente merecia, era esforçada, e ela disse, eu tenho uma novidade para lhe dizer, eu digo que ela disse, eu me converti. Aí eu fiquei muito feliz, e ela disse, se você quer saber da real, você é o meu pai na fé. Eu disse, eu? Mas eu nunca falei de Jesus para você, eu nunca preguei o evangelho a ela. Ela disse, mas eu observava seu comportamento. Vejam como é que as pessoas nos observam sem nós percebermos. Eu observava seu comportamento. E aí, isto faz toda a diferença, queridos. E olha que eu não sou esses Roberto Carlos todos, não. Eu sou cheio de falhas, cheio de problemas. Mas as pessoas olham o que nós fazemos. Então, não precisa ser um grande pecador, ou pregador. Jesus, tem misericórdia de mim. Não precisa forçar a barra para pregar o evangelho. Você já viram aquele... me dá uma raiva quando você está na fila do banco, aí chega um cara para conversar com você, e ele fica conversando bem alto, porque ele está querendo pregar para a fila e usando você. Homem, vai lá e prega, não fique me usando não, para isso. Às vezes tem gente que faz isso, mas não precisa forçar a barra para pregar o evangelho, numa atitude que muitas vezes só aborrece as pessoas. Não é verdade? Muitas vezes só aborrece as pessoas. Apenas viva o evangelho.
Coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Entre no jogo, como disse o Dr. Bi. Seja um instrumento de Deus no combate da deterioração da humanidade. Porque se nós não fizermos a nossa parte, aí essa deterioração irá aumentar ainda mais. Compete a cada um de nós fazer a nossa parte. A cada um de nós agir de acordo com os princípios bíblicos. Não deixe as pessoas pensarem que o sacrifício de Jesus foi em vão. Não deixe. Muitos olham para o sacrifício de Jesus apenas como uma inspiração para um diretor de cinema fazer um filme, ou para contar histórias sobre isso. Mas o sacrifício de Jesus foi muito além disso. Foi para resgatar as pessoas dessa sociedade deteriorada, essa sociedade que cada vez mais vai degringolando. Agora há pouco, quando nós viemos do encontro, passamos aqui na Vila Sítio São João, e tive que parar na faixa para umas mulheres passarem, e na passarela, as mulheres passando seminuas, né? A saia não dá mais do que um pau, não é uma mini saia, é uma pra que saia, como diz Augusto Nicodemos, porque tem a saia, tem a mini saia e tem a pra que saia, precisa, desse tamanho, né? A realidade é essa. E isto é fruto da deterioração. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, eu quero que você saiba, meu amado irmão, minha amada irmã, que você faz parte do plano de Deus. E assim como ele se arrependeu de ter feito a humanidade, eu espero que nós não o façamos sentir-se arrependidos por causa das nossas atitudes, muitas vezes, distantes do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nós estamos vindo de uma sociedade que começou a se deteriorar lá no início, e o pecado jaz no mundo, e isso vai existir sempre, mas nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas. Ah, mas eu não vou dar jeito. É muita gente, faça a sua parte e deixe o resto com Deus, que Deus faz a parte dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós já oramos aqui no princípio, reconhecendo que somos pecadores. Tu és o Deus santo, o Deus justo, gracioso, misericordioso, Deus verdadeiro. E nós somos pecadores e reconhecemos isto. Nós pecamos por atitudes, por pensamentos, por palavras e por omissão. E muitas vezes entristecemos teu Santo Espírito. É verdade que nós lutamos contra isso, mas muitas vezes, mesmo sem perceber, nós agimos de forma contrária aos teus preceitos. Eu peço que nos perdoe, tenha misericórdia de nós, mas tenha misericórdia também das pessoas que nos rodeiam e nos ajude a ser pessoas que fazem a diferença na vida delas, que nós possamos agir de tal forma, de acordo com a tua palavra, que as nossas atitudes façam a diferença na vida de cada uma delas. Nos ajude, Senhor, a ser propagadores do teu evangelho com as nossas vidas. Que cada pai aqui, cada mãe possa propagar o evangelho para os seus filhos, que os filhos possam propagar o evangelho para os seus pais, que possamos propagar o evangelho para os membros da nossa família, que possamos continuar propagando o evangelho para aqueles que trabalham conosco, que se divertem conosco, enfim, onde estivermos, possamos ser luz em meio às trevas. Tenha misericórdia de nós, te peço mais uma vez, e oro agradecido no nome de Jesus.